Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Márterson e nós estamos aqui praticamente na primeira aula do Catecismo da Igreja Católica, onde eu estou aqui com ele nas minhas mãos. Eu estou com o Catecismo Edições CNBB, quinta edição. Então eu não sei qual o catecismo que você tem aí, qual é a edição, qual o modelo, tudo bem? Esse meu aqui é a novíssima edição de acordo com o texto oficial em latim, tá bom? Então vamos aqui iniciando os nossos estudos. Nós estamos aqui no prólogo, tudo bem? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, nós estamos aqui no prólogo, na página 21, se você tem um catecismo igual a esse meu, onde nós iremos aqui ver 3 citações bíblicas sobre a economia da salvação. Muitas pessoas se perguntam, por que nós estamos aqui? O que vai ser de mim? Por que eu estou nessa vida? Qual o sentido da vida? O que acontece após a morte? Bem, um católico formado, um católico catequizado não deveria fazer essas perguntas. Ele poderia até sentir um certo medo do que vai acontecer, porque o futuro sempre é incerto, mas um católico bem formado, que tem fé naquilo que a igreja ensina, ele sabe muito bem o porquê que nós estamos aqui e o que vai acontecer após a morte. E é por isso que eu tenho aqui 3 citações do catecismo. A primeira, de João, capítulo 17, versículo 3. Abre aspas. Pai, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Fecha aspas. Nós temos outra citação de 1 Timóteo, capítulo 2. Deus, nosso Salvador, quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Fecha aspas. Nós temos uma terceira citação dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. Então nós temos aqui 3 citações bíblicas que nos iluminam, praticamente jogam a luz sobre a história da humanidade, sobre quem você é, sobre o que você deve fazer, para onde você vai. A primeira citação, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Por que eu estou aqui? Por que eu estou neste mundo? Por que eu nasci? Por que eu fui gerado? Por que eu sou ao invés de não ser? Por que eu existo? Bem, a fé católica nos ensina sem medo de errar. Nós estamos aqui para conhecer e amar Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo. Tudo bem? Não temos outro motivo para estar nessa vida. Buscai em primeiro lugar as coisas do alto. Isso é a maior coisa que nós podemos encontrar. Encontrar o próprio Deus e amá-lo, tá certo? E as outras coisas serão acrescentadas. As coisas do alto. Amar a Deus, amar a Jesus Cristo. Nós temos a segunda citação. Deus quer que todos sejam salvos. Todos. Sem um grupinho específico. Todos. A salvação, a vida eterna é aberta para todo mundo. É possível para todo mundo. E se alguém vier dizer que determinadas pessoas foram predestinadas e escolhidas para a salvação enquanto outras não, isso não é fé católica. Isso é heresia. Tá? No decorrer de nossas formações, nós iremos nos deparar com essas verdades da fé. E, após conhecer que eu tenho que amar a Deus e a Jesus, e que esta salvação, esta vida eterna existe para mim também, para você também, aí a gente se pergunta, mas como? Tem que ter um caminho. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso e tenho que fazer isso. Qualquer pessoa inteligente perguntaria, como que eu vou fazer?
Em outras palavras, qual o caminho que eu vou trilhar? Bem, o caminho é Jesus. A terceira citação. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade, pelo qual devamos ser salvos. Então não dá para ser salvo sem Jesus Cristo. E quando a Igreja Católica diz fora da igreja não há salvação, é por isso que ela está falando isso. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E a salvação é só em Cristo. Não tem salvação em outro lugar. E aqui, no primeiro parágrafo, a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Isso aqui é a sintetização máxima e perfeita da teologia. Então muitas pessoas se perguntam, eu quero conhecer a teologia, eu quero estudar a teologia, quais são os melhores livros? Esse é o melhor livro. Então você vai adquirir este livro de teologia sensacional e você vai estudar. Preste bem atenção. Primeiro parágrafo. Leia aí também. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Preste bem atenção. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros de sua vida bem-aventurada. Eu li o parágrafo primeiro, mas agora eu quero explicar ponto por ponto. Em primeiro lugar, Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. O catecismo faz questão de dizer, Deus é perfeito, bem-aventurado em si mesmo, completo e não precisa de nada. Acredito eu que o catecismo faz questão de enfatizar isso, porque algumas pessoas têm uma certa mania, e não é de hoje, de dizer que em um determinado momento da existência divina, ele se sentiu sozinho. Deus sentiu falta de algo, Deus estava muito calado, Deus estava sem ninguém e sentia falta de alguma coisa para o alegrar. Por isso criou o homem. Bem, meu irmão, minha irmã, essa opinião é apenas pura bobagem. Deus basta-se a si mesmo. Infinitamente bom, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Ele não precisava dos seres humanos. Ele não tinha necessidade sequer dos anjos. Deus basta-se a si mesmo. Tá bom? Agora, como o catecismo vai falar, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Então, por pura bondade, Deus cria algo. Deus cria o ser humano. Por que Deus criou o ser humano? Por pura bondade. Então, se você não sabe o porquê que você está aqui, é porque Deus é amor. É porque Deus é bondade. E Ele preferiu livremente que você existisse ao invés de você não existir. Você poderia não existir, mas Ele simplesmente decidiu que você estivesse aqui. Tudo bem? Agora, isso foi um ato totalmente livre de Deus. E por que Deus criou você? Por que Deus criou o homem? Para que nós possamos participar da própria vida bem-aventurada de Deus, que é a vida da graça. É participar da vida sobrenatural que é o próprio Deus que quer nos dar. É como se Deus olhasse para ele e dissesse, eu sou tão perfeito e eu vou criar os seres humanos para que eles participem de mim, para que eles participem da minha vida. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. É por isso que é um dos motivos pelos quais a nossa igreja é católica, porque Deus deseja a salvação de todos os homens e não um grupinho só de pessoas. Ele está sempre e em todo lugar, inclusive como vai dizer a oração litúrgica. Tudo bem? Continuando. Deus chama o homem e ajuda-o a procurá-lo.
Preste bem atenção. Não é que Deus cria o homem e deixa ele lá abandonado. Deus cria o homem, chama o homem, tudo bem? Esse chamado através da fé, através da pregação, e após chamar o homem, ele ajuda o homem a encontrá-lo. Tudo bem? Ele ajuda o homem a encontrá-lo, procurá-lo, conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Então, tudo que nós fazemos em relação a Deus é como se não iniciasse em nós. Até porque a própria fé que nós temos, que é a base de tudo isso para que possamos dar início, essa fé começa em Deus, autor e consumador daquilo que nós chamamos de fé. Tá certo? Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Então, é desejo de Deus que todos os seres humanos conheçam a igreja. E aqui, eu já quero derrubar por terra aquela opinião de que Deus nunca desejou uma igreja. É a própria doutrina católica, é a própria teologia católica que fala isso. Então, quando você vê leigos, quando você vê inclusive sacerdotes repetindo essa bobagem, Deus não queria uma igreja. É mentira. Deus desejou essa igreja. Deus fundou essa igreja. E Ele está reunindo aos poucos todos os seres humanos nesta igreja que o catecismo chama de maneira brilhante de família. Tudo bem? Por que Ele faz isso? Ele faz isso para o seu Filho, por meio do seu Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. E aqui a gente vai lembrar daquelas palavras de São Paulo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tudo bem? Nele e por ele, ou seja, por Jesus, chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Meus irmãos, aqui nós temos outra revelação maravilhosa do catecismo. É através do Espírito Santo que nós nos tornamos filhos de Deus. Tudo bem? É através da presença, da habitação do Espírito Santo em nós que o nosso corpo é templo, que nós podemos dizer Abba Pai. Que nós somos filhos adotivos. O único filho de nosso Deus é Jesus Cristo. E é através de Jesus Cristo, como sumo sacerdote, como um pontífice que liga o que é humano com o que é divino, nós temos acesso ao Pai. É como se aqueles querubins que Deus coloca lá no jardim, quando Jesus está naquela cruz e fala, está consumado, é como se os querubins saíssem. Fora as visões prefigurativas daquilo que é Cristo, a escada que liga o céu à terra. Então, é através de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que é Deus, e como vai dizer a oração litúrgica, e convosco vive e reina, também, né, Jesus Cristo, que nós temos acesso a Deus. Tá bom? Então, tudo isso aqui é só o capítulo 1. O capítulo 1 do catecismo, o primeiro parágrafo, na verdade, tem tanta coisa que se a gente fosse meditar aqui, poderíamos ficar o dia inteiro meditando. E olha que nós nem teríamos a capacidade para fazer uma meditação profunda mesmo, como um bom teólogo, como um Garrigou Lagrange, como um Santo Tomás de Aquino. Esse primeiro parágrafo é muito profundo. E você deveria lê-lo, não como quem lê qualquer coisa. Leia meditando, palavra por palavra. Eu fiz algumas marcações aqui no meu, tudo bem? Meu irmão, é isso. Depois nós iremos continuar aqui no capítulo 2. Na verdade, parágrafo, eu tento me acostumar a chamar isso aqui de parágrafo, né? Eu estou lendo aqui as obras completas de Santa Teresinha e tem muito capítulo, tá? Muito capítulo, muita carta, muito parágrafo, e isso me confunde um pouco. Tudo bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.